tireoide é uma paixão. Isso acontece com a maior parte dos tiroidologistas. É uma glândula que controla todo o nosso organismo, controla o metabolismo, controla todas as funções. Na maioria das vezes, ou você tem as disfunções da tireoide, ou você tem os nódulos da tireoide. Nódulos benignos e nódulos malignos. O câncer da tireoide é o câncer que mais cresce no mundo. Dá aquele medo, né? Mas eu acho que tem que ser isso, você tem que enfrentar, e é o que eu falo para minha prima. Vamos ficar firme, cada dia é um dia. Quer ver nódulo, né? A palavra nódulo já acha que é um câncer. Exatamente. E a ultrassonografia tem um papel fundamental nessa seara. Parece que até banaliza, assim, você abrir o pescoço, uma região tão nervosa, tão delicada, onde passa cordas vocais e nervos. Eu brinco que não tem por onde passar o fio, né? Os fios passam todos pelo pescoço para ligar, né, cérebro com qualquer outro membro da gente. A tireoide é um órgão localizado na parte de baixo do pescoço, né, que parece uma borboleta, na verdade, né? Duas áreas maiores, parecem as asas, uma parte central, que seria o corpo da borboleta, e que produz os hormônios tireoidianos. Os hormônios tireoidianos são essenciais, né, para o funcionamento de vários órgãos do organismo. Nós funcionamos melhor, né, com o estímulo adequado na quantidade certa do hormônio tireoidiano produzido. Então, a beleza da tireoide é que ela é um órgão essencial, interfere em várias funções do organismo, mas ela não é um órgão vital. Ela pode ser removida até completamente. Nós podemos substituí-la pela medicação. O hormônio tireoidiano, né, comercializado, ele é exatamente igual ao hormônio que a tireoide estaria produzindo. É algo que, felizmente, né, nós podemos perder sem grandes problemas. As principais doenças da tireoide são o hipotireoidismo, o hipertireoidismo e os nódulos da tireoide. Tudo que é hipo, a gente vê que é falta de hipo, é a falta do hormônio da tireoide. Hipertireoidismo é o contrário, é o excesso de hormônio da tireoide. E os nódulos da tireoide que são achados geralmente pelo ultrassonografista. É o zero aqui? Que saudade, Calil. Zero. O senhor mudou minha vida. É mesmo? E vocês também. Muito mais vocês não sabem. Oi, oi. Tudo bem você? Tudo bem? Tudo bom? Oi? Então... Eu sou presidente da Federação Mundial de Ultrassonografia, assumi em maio e sou a primeira mulher a assumir esse cargo dentro da Federação Mundial de Ultrassom. No equipamento, quando nós estamos vendo o equipamento, aqui é a pele e aqui seria a parte profunda nesse corte que nós estamos fazendo, que é a coluna do paciente. A ultrassonografia é a melhor ferramenta por imagem para diagnosticar as doenças da tireoide. Acontece que, como nós fazemos muita ultrassonografia, nós detectamos lesões extremamente pequenas com o avanço tecnológico que nós temos atualmente na ultrassonografia. Então, são lesões de 2 a 3 milímetros. Nem sempre são lesões verdadeiras. Às vezes, há pequenas alterações de 2 a 3 milímetros podem ser confundidas com nódulos. Por isso, é muito importante, quando nós estamos fazendo uma ultrassonografia, escolher um local adequado, com equipamento adequado para fazer essa avaliação, um médico que esteja habilitado, bem treinado para fazer uma avaliação que vai ser determinante para o manejo daquele nódulo, se for identificado.
Se você pegar a população acima de 40 anos, cerca de metade dela vai apresentar nódulo da tireoide. Então, é uma avalanche de nódulos e cabe à ultrassonografia triar quais são aqueles de risco aumentado ou aqueles de baixo risco. E daí os nódulos, vem parte deles, são malignos, são câncer de tireoide. A menor parte. A menor parte. Sim. A grande maioria É são benigno. nódulos benignos. Sim, são benignos, mas sempre preocupam muito os pacientes que se detecta Quer dizer, isso. nódulo, né? A palavra nódulo já acha que é um câncer. Exatamente. A ultrassonografia tem um papel fundamental nessa seara, porque a ultrassonografia que é a primeira a detectar, muitas vezes, um nódulo pequeno, que não é palpável, e isso leva a uma investigação, muitas vezes, desnecessária daquele nódulo, se não foi feita na ultrassonografia uma triagem, uma seleção, uma estratificação do risco de malignidade daquele nódulo. Hoje, o exame de escolha na avaliação inicial da glândula tireoide é a ultrassonografia, tá? Um dos principais fatores é que o ultrassom é um método muito disponível, né? Você tem muitos centros, né? Tem muita disponibilidade. É um método mais em conta, menos oneroso do que a tomografia, do que a ressonância, né? E ele tem uma qualidade de imagem, obviamente em mãos experientes, estão habituadas a realizá-lo, é muito grande. O ultrassom não necessita, né? Não usa a radiação, e a tomografia você tem a radiação. O raio-x você tem a radiação, e a radiação, sabidamente, é deletéria para a tireoide. Eu sou um clínico que peço de rotina ultrassom de tireoide, né? Por exemplo. Agora, se detecta muito câncer de tireoide por acaso. Com certeza. Então, quer dizer, se você fosse ao pé da letra seguir os guidelines, muitos cânceres deixariam de ser diagnosticados, não? Muitos cânceres pequenos e que não têm significado biológico. 80% deles serão de um tipo chamado carcinoma papilífero da tireoide. Ele não é um carcinoma tão agressivo. É importante a gente entender que o tratamento das doenças nodulares da tireoide ele vem sofrendo uma revolução nos últimos anos. Nós estamos cada vez mais fazendo tratamentos menos invasivos e fazendo cada vez mais também o que chamamos de tratamentos individualizados. O que é bom para um paciente pode não ser bom para outro paciente. Então, nós avaliamos os nódulos do paciente no contexto do paciente como um todo. E aí nós oferecemos ao paciente hoje diversas alternativas. Nós temos a alternativa mais tradicional, que é a cirurgia de tireoide, a tireoidectomia, que é a retirada da tireoide para tratamento dos nódulos, tanto benignos quanto malignos, né? Nós chamamos isso, quando tiramos toda a tireoide, de tireoidectomia total, e quando tiramos uma parte da tireoide, de tireoidectomia parcial. Essa nossa escola é operar. Nossa escola ainda é operar, mas hoje também se admite fazer ablações. Então, ablação por radiofrequência, ou por laser, ou por alcoolização, isso até é já aventado em alguns lugares do mundo. A partir de 2018, mais ou menos, novos tratamentos minimamente invasivos começaram a ser feitos no Brasil. E hoje nós temos aqui a possibilidade de oferecer aos nossos pacientes, para tratamento de nódulos benignos, a ablação de nódulos de tireoide por radiofrequência. Essa paciente, por exemplo, olha o tamanho aqui da tireoide dela, como está causando uma deformidade no pescoço. Então, o que você vê? Você consegue desenhar aqui, ó, o tamanho do nódulo dela. Isso está causando um desconforto na paciente, porque ela está com sintomas relativos ao volume da tireoide. O nódulo tem crescido progressivamente, isso está incomodando para engolir, está incomodando para dormir, está incomodando com uma série de coisas. Então, a ablação, ela vai conseguir tratar esse nódulo, preservando a função da tireoide, isso é o mais importante, preservando a função da tireoide, fazendo com que esse nódulo vá regredindo, vá encolhendo com o tempo. Nós vamos fazer aqui agora uma ablação de um nódulo benigno de tireoide, cuja indicação é o volume da glândula. Então, nós vamos fazer o nódulo diminuir sem necessidade de cirurgia.
Nós vamos utilizar a radiofrequência através da inserção de uma agulha dentro do nódulo. A radiofrequência vai destruir o nódulo pelo calor. Há uma seção onde é inserida uma agulha dentro do nódulo e essa agulha gera uma onda de calor. A onda de calor é produzida pela radiofrequência e essa onda de calor pode chegar até 100 graus centígrados. E aí nós derretemos o nódulo, entre aspas. Essa onda de calor, nós mapeamos o nódulo através do ultrassom e derretemos o nódulo. Você vê que é um nódulo bem grande, ó. Tudo bem, Marcelo? Olha o tamanho do nódulo. Por que ele cresce? Por que ele cresce? Então, a gente não sabe por que ele cresce, né? Alimentação, algum estresse, alguma... Não, não é. Não tem estresse, não é por causa de alimentação, nada disso. Isso é um probleminha da sua glândula mesmo, que ela gosta de crescer. Tô vendo. Nós temos indicação cirúrgica dos nódulos benignos ou temos indicação de tratamento dos nódulos benignos quando eles são sintomáticos. Essa é o motivo que faz com que o paciente procure o serviço médico. Quando ela engole, por exemplo, tem aquele nódulo que sobe e desce, fica visível, fica difícil para ela deitar, que o nódulo começa a pesar, quando ela começa a ter algum desconforto, vai colocar uma roupa, se sente desconfortável, sente que está tendo dificuldade de passagem do ar. Então, é o que nós chamamos de nódulos sintomáticos. Evidentemente que existem indicações muito bem estabelecidas para cada tipo de tratamento, então não é todo paciente com nódulo de tireoide que pode ser submetido à ablação por radiofrequência, mas hoje, para a maioria dos pacientes com nódulos benignos de tireoide, a ablação por radiofrequência é uma ótima opção. Isso, que mais pareça perigoso, né, é o que justamente mais me encanta, dá uma adrenalina, e essa poder ser preciso num órgão tão pequenininho assim, sem dúvida é muito animador, assim, muito excitante, e os resultados finais, né, muito animadores, é o que nos move, né? Poder preservar a tireoide no paciente que poderia perdê-la por conta de um nódulo benigno ou de um câncer pequenininho que eventualmente possa ser ablado, isso é maravilhoso. A doença bate na nossa porta. E nós vamos fazer o quê? A gente tem que ir para cima, tem que lutar, tem que ver o que é melhor. É isso, né? Para tratamento dos nódulos malignos iniciais, a ablação também é uma ótima opção de tratamento quando o nódulo apresenta uma condição favorável. Aí eu falei, meu Deus, é câncer, né? Ela falou, Marli, é. Aí eu falei, ai, doutor, e agora? Ela falou, Marli, eu não opero, né? Você vai ter que procurar um cabeça e pescoço, né? Especialista, tudo. Aí quando ela falou isso, eu falei, ai, doutora, eu vou lá no doutor Erivelto Volpi, né? Porque eu vi umas lives dele e tudo. Está se começando a fazer aqui no Brasil também a ablação por radiofrequência para tumores malignos iniciais, com menos de 1 centímetro. Evidentemente também que para esses pacientes é preciso uma indicação muito precisa. Nós temos que estudar a localização do nódulo dentro da tireoide, né? Se esse nódulo é único, se esse nódulo é múltiplo. Aí eu tava assim, bem sem esperança, sabe? Porque aí já tinha dado que era câncer, tudo. Falei, gente, o que eu faço agora? Aí quando eu cheguei lá, ele olhou pra mim e falou assim, Marli, a gente tem 2 chances. Aí pra mim era uma só, né? Eu falei, acho que eu vou ter que operar, tirar, né, a tireoide toda, tudo. Quando ele falou 2, eu falei, meu Deus, né, já tá ótimo, eu vou ter 2 chances. O seu nódulo, ele tá bem localizado na tireoide do lado esquerdo. Então a gente pode fazer o quê?
tirar só uma parte para você. E você vai manter as funções da tireoide, né? A gente vai acompanhando tudo. Você tem essa chance e a outra chance muito mais moderna, porque o seu nódulo ele é muito pequenininho. É 5 por 5 milímetros. Então dá pra gente fazer a ablação. Que maravilha! Aí eu fiquei super feliz, sabe? Parece que já você vai renascendo, né? Você vai tendo aquela esperança, né? E ainda meu marido perguntou pra ele, né? Ele falou, vai fazer ablação, mas pode voltar? Ele falou, qualquer coisa pode voltar. Não vai voltar, falou pro meu marido. Vamos fazer e não vai voltar. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem a agulha aqui, o nódulo, a tireoide, a agulha vai começar a tratar o nódulo nesse momento, ó. Tá bem no meio. Quando nós tratamos nódulos malignos, nós tratamos o tecido do nódulo e uma parte do tecido sadio ao redor como uma margem de segurança. Isso garante uma eficácia melhor, uma eficácia maior no tratamento de nódulos malignos. Essa aqui é a área do nódulo tratado, ó. A gente tem exatamente aonde foi tratado, ó. Que nós chamamos de margem de segurança. Nós tratamos o nódulo um pouquinho a mais. 3 minutos de ablação, o câncer foi tratado. Ali. Acabou. Ai, que ótimo. Foi um sucesso, viu? Você tá curada. Ai, que bom. Tá bom? Foi tudo ótimo. Tá? Foi tudo ótimo. Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá com dor? Não, nada de dor? Então tá bom. Tá ótimo, doutor. Obrigada. Nada, meu amor. A equipe foi fenomenal, viu? Não, é um tratamento minimamente invasivo, então você veja que a paciente está bem, está acordadinha, voz normal, tranquila, e a gente praticamente tem o que você vê aqui são umas picadinhas do eletrodo, como se fossem umas picadinhas de agulha que daqui 3 dias desapareceu. Que ótimo. Agora vamos ligar para o marido para dar as boas notícias, né? 100%, problema resolvido, viu? Ela tá ótima, tá super bem, tá falando super bem. Vamos tomar um café? Só conta? Agora nós vamos tomar um café. Vamos lá. Merece, né? E aí teve a questão da Alice ter nascido com a hipotireoide, né? Então, no exame do pezinho foi detectado que a Alice tinha a hipotireoide e foi um susto. Aí a pediatra ficou muito preocupada. Quando a gente tem uma doença da tireoide, tanto hipo quanto hipertireoidismo, às vezes a gente conseguir tratar e chegar a um equilíbrio, às vezes demora algum tempo. Hipotireoidismo, então, de longe é a causa mais frequente, né, de doenças da tireoide. Ela acomete mais mulheres, principalmente acima dos 40 anos. E o hipertireoidismo é mais raro e acomete mais também mulheres, como toda doença endócrina acomete mais mulheres do que homem, mas uma proporção bem menor.
bem, Kowalski? Tudo bem? Obrigado, viu? E aí? Tudo Tranquilo? bem? Tranquilo. Tem que ter aumento muito o diagnóstico, né? Claro. É muito frequente. Os ginecologistas incluíram no exame clínico das mulheres, né, anualmente, o ultrassom da tireoide com muita frequência. A tireoide bem equilibrada, né, é um órgão essencial ao bom funcionamento de todo o organismo. Se a tireoide estiver produzindo menos hormônio, que a gente chama de hipotireoidismo, o paciente se sente cansado, sonolento, né? O intestino funciona devagar, a pessoa tem intolerância ao frio, a pele fica seca, as unhas quebradiças, o cabelo cai, o coração bate devagar, quer dizer, tudo fica mais lento no organismo. Você quer ir pro chão, princesa? Você quer ir pro chão, filha? Eu sou a Lívia, mãe da Alice, de 10 meses. Eu tenho hipotireoidismo, o tireoidite de Hashimoto, isso que eu tenho. E a Alicinha nasceu com hipotireoidismo também. Durante a minha gravidez, a minha tireoide desregulou um pouco, mas assim, ela não chegou a ficar fora do estimado. Ela começou a subir só, né? Tipo, ficar próximo do limite. A tireoide é uma glândula muito pequenininha, só que ela tem uma importância gigantesca no nosso metabolismo. A tireoide é a glândula que comanda a energia do nosso corpo. Eu costumo brincar, dizer para os meus pacientes que a tireoide é o gerente do organismo. É ela que controla a entrada de energia nas células. Como o hormônio da tireoide é o único hormônio que atua em todas as células do nosso organismo, desde o cérebro até a sua unha, o hormônio tireoidiano tem uma importância muito grande. A tireoide é o que faz o nenê crescer dentro da barriga da mãe. Quando você vai correr uma maratona, é a tireoide que comanda a entrada de energia no seu pulmão, no seu coração, nos seus músculos. Então a tireoide, ela tem uma importância fundamental no controle do metabolismo do nosso organismo. E aí teve a questão da Alice ter nascido com a hipotireoide, né? Então, no exame do pezinho foi detectado que a Alice tinha a hipotireoide e foi um susto. Porque assim, como a tireoide pra mim tá no meu dia a dia, eu não pesquiso muito sobre isso, eu não fico estudando, porque tipo, tá no meu dia a dia, eu não tenho nenhum sintoma, sabe? Eu tomo um remédio direitinho, então não é algo que atrapalhe a minha vida, né? É só um hormônio que eu tomo de manhã, né? E aí, quando a Alice teve, aí a pediatra ficou muito preocupada. Na infância, né, a causa mais frequente seria o hipotireoidismo congênito, né, que é um defeito ou então na migração da tireoide para o lugar onde ela realmente deveria estar, ou é por alguma alteração em algum gene que forma mais hormônio tireoidiano. Então esse diagnóstico é feito logo ao nascimento, né, e é rastreado pelo teste do pezinho. O meu sintoma, por exemplo, que quando eu não tomo hormônio, é de cansaço. Você vai associar qualquer coisa, menos a tireoide, né? Você vai pensar, não, tô cansada porque eu trabalhei muito. Porque meu dia foi exaustivo. Tô cansada porque sabe? Por qualquer coisa. Você nunca vai pensar na tireoide. Como distinguir os sintomas do hipotireoidismo dos sintomas provocados por tantas outras condições? Existe uma maneira, e é uma maneira relativamente simples e relativamente barata, que é a dosagem de TSH. Aí a pediatra indicou uma endócrina e a gente começou a fazer o acompanhamento. Ela começou a tomar o hormônio, ela começou a tomar uma dosagem mais baixa. Ela tá querendo. E aí até pelas características de eu ter e também ter alterado na minha gravidez, a endócrina desde o começo achou que seria uma questão transitória, que seria como se... Ela, se eu não me engano, ela até usava a expressão de que ela falava a tireoide dela ficou preguiçosa, porque ela estava recebendo o meu hormônio, né, na gravidez. E aí, de fato, ela ficou um mês tomando de 25 gramas, aí depois microgramas, aí depois ela foi já reduziu para 12,5.
E aí ela tomou, se não me engano, acho que por 4 meses o medicamento. E aí a gente conseguiu tirar. Mas ela tá bem, tipo, graças a Deus não teve nenhum problema no desenvolvimento dela, tá desenvolvendo super bem. Então acho que até pra gente ter feito acompanhamento direitinho desde o começo. Mas a causa mais comum de falta de hormônios tireoidianos na vida adulta é uma doença autoimune, a tireoidite de Hashimoto. Uma doença em que o nosso próprio organismo, ainda não entendemos bem porquê, ataca as próprias células da glândula tireoide. Existem várias especulações, mas provavelmente existiria uma predisposição genética daquela pessoa, mas infelizmente não tem cura, só tem controle. Então aí a pessoa tem que controlar a vida inteira o hormônio, é isso? Sim, ela controla. Então, precisa bem a gente destacar que a tireoidite de Hashimoto é uma tireoidite, não, então é um processo inflamatório da tireoide. Ela pode ou não pode causar alteração da função, tá? Então, se a tireoide fica tão destruída, causando, não conseguindo mais produzir hormônio da tireoide, ela vai causar o hipotireoidismo. Agora vamos olhar o outro lado. Se a tireoide produzir muito hormônio, nós chamamos de hipertireoidismo, tudo funciona ao contrário. As pessoas ficam agitadas, com insônia, com taquicardias, né? O intestino funciona muito, então a tireoide interfere em quase tudo no organismo, né? Por isso que as pessoas que têm doenças tireoidianas podem ter sintomas muito variados, né? E que são muitas vezes confundidos com outras doenças. Doença de Graves é uma das causas mais comuns de hipertireoidismo, né? Ela ocasiona um aumento do volume da tireoide, porque a tireoide começa a aumentar difusamente, ela incha, ela não tem nódulos, ela incha, e você começa a ter exoftalmo, os seus olhos ficam saltados. Não é uma doença muito frequente, mas é uma doença que impacta grandemente na qualidade de vida do paciente. Nós temos o tratamento com drogas antitireoidianas, que são as drogas que bloqueiam a função da tireoide. Nós temos o tratamento com iodo radioativo, que ele destrói a célula tireoidiana. E nós temos a cirurgia, que neste caso é a última opção. Por que as mulheres sofrem mais com isso? Boa pergunta. A gente ainda não sabe por que todas as doenças endócrinas são mais frequentes nas mulheres, tanto nódulo quanto as doenças autoimunes, hipo e hipertireoidismo. Existem algumas hipóteses. Pode ser que os hormônios femininos levem a uma predisposição maior às doenças autoimunes. A verdade é que a gente ainda não sabe. A cirurgia de tireoide, teoricamente, é uma cirurgia mais simples, né? Ou não? A cirurgia da tireoide é vista muitas vezes realmente como uma cirurgia mais simples, mas ela é muito complexa, na verdade. Kowalski, nesses 40 anos aí que você opera, cabeça e pescoço, o que mais evoluiu na cirurgia de tireoide? O que evoluiu foram os conceitos de cirurgias minimamente invasivas, o conceito de fazer cirurgias menos agressivas. Hoje nós fazemos muitas tireoidectomias parciais, o que era impensável 40 anos atrás. Nós aprendíamos a única cirurgia que se pode fazer é a tireoidectomia total para câncer, muitas vezes até para doenças benignas, né? Hoje nós dosamos melhores, nós tratamos pacientes de acordo com a necessidade.
muitos pacientes podem ser tratados por tireoidectomias parciais e muitos pacientes não precisam ser tratados. Eles são acompanhados com o que nós chamamos de vigilância ativa, né? Então, essas mudanças trouxeram uma melhora substancial na qualidade de vida dos pacientes, porque eles não são submetidos a procedimentos que trazem ou podem trazer sequelas importantes para o resto da vida. Eu lembro de eu chorando muito no trabalho, as pessoas me acalmando, e eu falei, não vai ter jeito. E as características eram de câncer, né? Na imagem os médicos já suspeitam, fiz punção para ter total certeza. A recomendação foi, vamos removê-los. E fui operada assim, acho que em uma semana. Falei, quer saber, isso não me pertence, vamos tirá-los daqui o mais rápido possível. A cirurgia de tireoide, teoricamente, é uma cirurgia mais simples, né? Ou não? A cirurgia da tireoide é vista muitas vezes realmente como uma cirurgia mais simples, mas ela é muito complexa, na verdade. Você tem nervos importantes passando muito próximos da tireoide, que se forem comprometidos pela dissecção, por mais cuidadosa que seja, podem levar a uma alteração permanente da voz do paciente. E o outro risco importante para quem é submetido à tireoidectomia total é o hipoparatireoidismo, né? A perda do funcionamento das glândulas paratireoides, que implica na necessidade de tomar cálcio e vitamina D o resto da vida. Essas cicatrizes grandes, elas esteticamente podem ser incômodas e algumas podem sofrer algumas retrações que causam problemas de movimentação, né, do pescoço. O paciente pode ter alterações de movimento da região do ombro por causa do comprometimento do nervo acessório, que é um nervo importante que passa na região. Ter o diagnóstico mais precoce, né, evita cirurgias maiores. Quase 10 anos depois, fiquei sabendo que ele quis voltar. Ele voltou encapsulado num gânglio, então, até porque a tireoide não estava mais aqui, fiz tireoidectomia total, importante ressaltar, e ele voltou num gânglio na cervical esquerda, justamente o lado do pescoço que estava com gânglios contaminados na primeira cirurgia, quando foi feito o esvaziamento ganglionário. Aí a recomendação médica foi que eu fosse operada novamente, e eles fizeram o quê? Um esvaziamento ganglionário e deram, claro, uma olhada para ver se havia mais alguma coisa, mas já havia algumas fibroses, né, por causa da cirurgia anterior. E eu passei a fazer o acompanhamento ainda mais de perto novamente, a cada 3 meses, fazendo imagem. E 1 ano depois, em 2011, exato um ano, eu soube que novamente eu tinha um gânglio contaminado. O que nós fazíamos antes? Sempre, mas tem câncer, tem que operar logo, né? Câncer de tireoide não é assim. A maioria dos cânceres são de evolução lenta, nós podemos tratar agora, daqui a alguns meses, sem nenhum problema. Mas existe um detalhe importante também nessa discussão que cresceu bastante nos últimos anos. Alguns pacientes, eles podem ser simplesmente acompanhados. Eu falei, mas a escolha pode ser minha? Imagino que sim, né? É claro, então a minha escolha é seguir. Eu sigo de perto, se vocês disserem 3 meses, 3 meses, se vocês disserem todo mês. Vigilância ativa não significa mandar o paciente para casa com o tumor dele e dizer passe bem. Significa manter esse paciente com ultrassonografia nos primeiros 2 anos de vigilância ativa a cada 6 meses. Depois a gente pode espaçar com ultrassonografia anual entre os 2 e os 5 anos depois do diagnóstico e em seguida talvez espaçar mais ainda a ultrassonografia, simplesmente observando esses indivíduos para ver se eles estão entre aqueles 3% de casos que eventualmente evoluem.
A opção foi 3 meses, que foi se estendendo para 6 e que atualmente 1 ano. E ele até deu uma diminuída e a vascularização, que é um sinal de que ele pode estar sendo alimentado e pode crescer, não existe mais. Então ele meio que um vulcão adormecido, talvez se eu puder fazer alguma analogia, acho que é algo assim, ainda bem que já, na verdade, se foi, sabe? Eu me sinto hoje muito melhor do que eu me senti há 20 anos. Com uma disposição, faço exercício físico todo dia, né? Pude ter minha filha mesmo depois da descoberta da doença, que no primeiro momento, fim da linha nada, né? Tô aí, pude continuar minha carreira, né? Construir minha família, aproveitar minha vida, meus amigos, tá tudo ótimo. Eu tenho pacientes que já se operaram há mais de 10 anos e toda vez que ele vem no consultório, ele fala: ai, doutor, toda vez que eu venho aqui, vem a minha lembrança, tudo aquilo que eu passei, eu faço ultrassom com medo. Então, o aspecto psicológico que uma doença como essa causa, sempre é uma coisa que deve ser levada em conta. Quando a gente tem câncer, a gente tem que tratar adequadamente, fazer tudo que o médico pede para que a coisa vá bem. E isso não é só no câncer de tireoide, isso é em qualquer tipo de câncer. E eu tô confiante de que vai dar tudo certo. Você relutou muito, assim, para fazer essa cirurgia? Eu acompanho já há um tempo, né, os nódulos e, assim, não relutei. Eu fiquei insegura em ter certeza se era a melhor saída, né, pro meu caso, pro meu diagnóstico. Mas depois de conversar com o meu médico, que tem muita experiência nisso, eu fiquei bem segura de que o melhor para minha saúde é realmente fazer a cirurgia e retirar a minha borboletinha. Quando a gente vai fazer a cirurgia de tireoide, hoje em dia nós usamos um sistema de monitoramento dos nervos da voz, um equipamento de segurança que nos ajuda a preservar a integridade dos nervos que inervam as cordas vocais, que ficam atrás da tireoide, que são manipulados durante a cirurgia de tireoide. Tá bom. Caneta. Melhora? O que a gente faz aqui agora é uma exploração na região que fica atrás da tireoide, pesquisando algum resquício de doença que possa ter aqui. Cada vez que a gente vai manipular perto do nervo, a gente utiliza o sistema de monitoramento para ter certeza que a gente não está agredindo o nervo durante a cirurgia. Estou passando com bisturi aqui um pouco mais de 1 milímetro do nervo. Estou retirando o lado direito da tireoide, complementando assim a cirurgia. Hoje em dia, você tem que avaliar o paciente para propor a melhor estratégia terapêutica, que pode ser, naqueles indivíduos que têm um pavor da palavra câncer, uma cirurgia imediata. Nós removemos toda a tireoide da paciente e a biópsia que foi feita no intraoperatório mostrou que ela tinha mais de um foco de câncer dentro da tireoide. Por isso foi necessário realmente a retirada completa da glândula. A cirurgia foi efetiva, foi eficaz. A paciente sai com os nervos íntegros, né, com a voz preservada. A gente tem certeza disso através da monitorização neurofisiológica intraoperatória e a paciente está curada. Como eu gosto de dizer, ela tem cara de borboletinha, mas ela age como um gavião, porque ela realmente atua de uma maneira muito ampla no nosso organismo. Trabalha numa área fantástica, que é a inter-relação entre a tireoide e o meio ambiente. Por que é que nós temos tantas doenças? Por que nós estamos vendo tantos casos de hipotireoidismo, tantos nódulos, tantos tumores na tireoide?
Será que isso tem a ver com o meio ambiente que nós mesmos estamos alterando? Não sei, ainda não somos capazes de responder de maneira assertiva a essa questão. Por outro lado, é bom lembrar que nós também estamos diagnosticando e tratando melhor essas doenças. Obrigado pela... Obrigado. O Calil mudou desde o pré-primário? Ele mudou alguma coisa desde o pré-primário ou ele é igual? Cabelo caiu, barriga cresceu. E o Batman, era fã? Não. Mas a gente ia jogar bola na casa dele. E ele era o dono da bola. Claro, o irmão dele joga bem. Eu não...